Romanos capítulo 8, verso de número 11, verso de número 11, isso aí mesmo, 11. Romanos 8, 11. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito do Senhor que habita em vocês. Amém? Você pode orar comigo? Pai, nós te damos louvor, graças e clamamos, Senhor, para que a Tua palavra seja revelada em nossos corações. Nós entendemos que a Tua palavra é o que nos sustenta. Temos fome, Senhor, de mais do Senhor, e pela Tua palavra nós podemos ter luz nesse caminho que nos leva na Tua direção. Tu és o nosso alvo, Tu és o nosso destino, Tu que conquistaste todas as coisas, és o autor da nossa vida, da nossa fé, mas és também o consumador, Senhor, e nesse trajeto, nesta vida que o Senhor nos dá, nós entendemos e confiamos que é na Tua palavra que podemos depositar a nossa esperança. A Tua palavra é fiel porque o Senhor é fiel. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel ao que está escrito, porque não nega a si mesmo. Aquele que criou todas as coisas pela palavra. Nós clamamos, Senhor, sabendo que mais uma vez o Senhor nos dará uma porção deste pão vivo, desta água que mata a nossa sede. Essa palavra que é chamada de espada também, Senhor, para vencermos as nossas batalhas. Dá-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, nós estamos nos últimos dias cuidando com muito carinho de um projeto da igreja, que é o projeto de reunião, de encontro nos lares, comunhão da igreja nas casas. Nós chamamos aqui de Connect. Tem igrejas que chamam os mais variados nomes, mas o princípio é o princípio da comunhão, o princípio do relacionamento. Nós estávamos há muito tempo desejosos para que isto acontecesse, clamando ao Senhor, mas a gente sabe que no reino de Deus as coisas funcionam por meio de ordem, de decência, de liderança. E orando ao Senhor há muito tempo, o Senhor colocou no coração do pastor Cid e da pastora Ede. Onde é que eles estão? Eles estão aí? Não, está aqui o pastor Cid. Hoje pela manhã, quando eu ministrava, uma pessoa vai entrar em contato com vocês sobre essa questão, mas depois do culto, se você quiser falar com o pastor Cid, pastor Cid e a pastora Edilane, eles receberam do Espírito, porque a gente não conversou. Eu estava orando no secreto e clamando ao Senhor para que alguém se prontificasse, se disponibilizasse a gerir, a estar à frente desse projeto, não como um projeto de números, não é este o objetivo, mas um projeto de cuidado com vidas, de amor pelas vidas. E para isto, aquele que está na cabeça, na liderança, precisa amar, precisa chorar, precisa desejar, precisa ter zelo e cuidado com as pessoas. E o pastor Cid e a pastora Edilane, eles têm isto. E desde que a gente estabeleceu o Connect na igreja, isso faz mais ou menos o que? 2 meses vai fazer? Nós estamos com 12 Connects, todos eles crescendo e poder de Deus se manifestando, testemunhos extraordinários surgindo e acontecendo desses lugares. E quando eu digo que isto é um projeto da igreja, eu não falo propriamente da denominação do CI, eu falo de algo que é anterior a isto. Eu falo da igreja enquanto eclésia, a igreja enquanto igreja de Cristo, a igreja enquanto corpo de Cristo constituído na terra. A igreja, quando ela foi estabelecida na terra, a Bíblia diz que a igreja tinha um equilíbrio espiritual. E qual era o equilíbrio espiritual da igreja? E eles, a igreja, o povo de Deus, perseverava no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, na instrução da palavra de Deus por meio dos apóstolos, que eram
os líderes, os anjos da igreja, e na comunhão. Então o equilíbrio espiritual da igreja está em momentos como este. Isto aqui é indispensável. A instrução, o ensino, a doutrina, a sã doutrina, a reunião da igreja para abastecer-se, para crescer, para conhecer o Senhor, para desenvolver e se aprofundar na palavra de Deus. Entretanto, este ensino, ele precisa desaguar em algum lugar, ele precisa transbordar em algum lugar. E aonde é que ele transborda? Aonde é que você deságua esse conhecimento? Na comunhão. E é na comunhão que a bênção é ordenada, é na comunhão que o poder de Deus se manifesta, é na comunhão que grandes testemunhos surgem. E eles perseveravam na doutrina, no ensino e na comunhão. Isso diz muito a respeito do Evangelho. O Evangelho, ele é uma ferramenta de Deus para a nossa vida, que além da salvação, obviamente, a promessa da eternidade, que é a base do Evangelho, da ressurreição de Cristo, o Evangelho em nós também nos dá equilíbrio existencial. Quando nós andamos no Evangelho, nós andamos equilibrados. O Evangelho, ele tem a finalidade de nos equilibrar enquanto indivíduos na terra, enquanto Jesus não volta, enquanto a promessa não se cumpre, enquanto a totalidade das promessas não se realizam. Existe uma direção, existe um caminho, existe uma finalidade, existe um propósito, e neste caminho, direção, finalidade e propósito, nós devemos andar equilibrados. Por isso que Jesus é chamado de rocha, a rocha eterna, porque rocha, você firma os seus pés, você está equilibrado. Por isso que Jesus disse que casa nele é a casa que mantém-se equilibrada apesar das adversidades. E equilíbrio espiritual está ligado em ensino e comunhão. Você precisa do ensino e você precisa da comunhão. Hoje nós vemos uma parte da igreja que ela está desequilibrada espiritualmente porque ela valoriza o ensino, ela valoriza a palavra. Todo domingo você está aqui na igreja, você aproveita as oportunidades da reunião da igreja. A Bíblia diz lá em Atos que a igreja reunia-se todos os dias no pátio do templo. É essa reunião aqui. E nas casas partiam pão com alegria e sinceridade de coração. Então a reunião para o ensino, a doutrina, ela é importantíssima e tem muita gente que faz isso. Entretanto, no que diz a respeito à comunhão, não se envolvem. No que diz respeito à comunhão, preferem só congregar, só vir aos domingos, só ouvir o pastor falar. No início isso é até sensato, porque você vai chegando, você vai conhecendo, você vai se enturmando. Porém, igreja é comunidade. Se igreja não tiver comunhão, não faz sentido sermos igreja. E é na comunhão, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Neste lugar, diz a palavra do Senhor, desce o óleo do Senhor que escorre pela cabeça, pela barba, até a gola das vestes. É como o orvalho do irmão, diz o Salmo, que desce naquele lugar, diz a palavra do Senhor. O Senhor ordena a sua bênção para sempre. Onde é que está a bênção do Senhor? Na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, na comunhão do olhar no olho, na comunhão do abraçar, na comunhão do interceder uns pelos outros, na comunhão de orar uns pelos outros, na comunhão de abrir o coração uns aos outros, na comunhão de dar, de transbordar daquilo que recebe no ensino sobre a vida dos outros. Isto é muito importante. A Bíblia vai dizer que os apóstolos realizavam milagres extraordinários. Os que criam mantinham-se unidos, tendo tudo em comum, e Deus acrescentava. Então é lá na comunhão que esse milagre, talvez que você espera, acontecerá em nome de Jesus. É lá na comunhão que esta porta que talvez você bate, está clamando que se abra uma porta sobre a sua vida, orando tal como Jesus ensinou: peçam, batam, busquem,
e vocês encontrarão. A promessa do Senhor é de abençoar a sua igreja, só que a bênção do Senhor é ordenada na comunhão. Por isso esse projeto, por isso esse desejo. E deixa eu te falar uma coisa, estamos ouvindo milagres e ação do Espírito, e grandes testemunhos já acontecendo, por causa da comunhão e da igreja estar se reunindo nesse propósito. Então eu quero começar essa mensagem te encorajando a participar desse projeto, seja visitando, participando em alguma casa que já está aberta, seja no teu coração, tal como hoje pela manhã, uma senhora terminou o culto e ela veio falar comigo, ela disse: eu já estou há muito tempo desejando servir com a minha casa, para que eu possa pregar o evangelho aos meus amigos, aos meus familiares. A igreja coopera, a igreja ajuda, a igreja está disposta a me auxiliar. E eu falei para ela: é exatamente esta a nossa missão: servir, auxiliar, cooperar. Mas é necessário ter no coração da igreja esse desejo de envolvimento. Meu irmão, nós estamos debaixo de uma palavra, nós cremos que Itajaí será impactada pela glória do nome do Senhor. Eu quero ver o dia em que nós, reunidos nas casas, ouviremos uma casa celebrando o nome do Senhor, enquanto nós aqui nesta casa estaremos também. Chegará o dia em que numa rua nós teremos vários encontros familiares, pessoas reunidas, pessoas clamando, pessoas compartilhando, pessoas com alegria e sinceridade de coração, tendo unidade. Neste mover, meu irmão, céus abertos e grandes testemunhos. Estamos debaixo de uma palavra. Esse ano será o ano do extraordinário do Senhor sobre a nossa vida, e extraordinário de Deus é comunhão da igreja. Ele se manifesta dessa forma. Você foi feito, meu irmão, para ter comunhão. Nós somos chamados para a comunhão. A mensagem que eu quero pregar hoje aqui é um pouco sobre esta verdade de colocarmos a nossa vida à disposição do reino de Deus, para que através de nós o reino avance, o evangelho seja propagado, as pessoas sejam salvas. Porque quando a gente fala de comunhão uns com os outros, a nossa comunhão deve ser primeiro com o Senhor. Quando estamos bem com o propósito de Deus, quando discernirmos o que o Senhor tem para nós, quando a nossa vida é colocada à disposição do Senhor que nos chama. A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate, e que se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará, ceará. O que é isto? Comunhão. Glória a Deus pela vida daqueles que já no nosso meio estão abrindo as suas casas materiais, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer o trabalho dele, habitando em casas feitas de matéria humana. O texto que nós lemos, ele fala que nós somos a habitação do Espírito. Paulo vai dizer que Deus não habita em casas, em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em tijolos, Deus não habita em cimento, em ferro, em madeira. Deus habita em corações humanos, em vidas humanas. O texto que nós acabamos de ler diz isto: se o Espírito habita em vocês. Paulo vai falar na sua primeira carta, no capítulo 3 de Coríntios, e também no capítulo 6 de Coríntios, no 3, 16, 17, no 6, 19 e 20, se eu não estou equivocado. Paulo vai falar que nós somos santuário de Deus. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita, não é visita, é habita, mora em vocês, e que vocês não são de vocês mesmos,
e que vocês foram comprados com um alto preço de sangue, precioso preço de sangue, e a vida que agora vocês vivem é por Ele, é para Ele. Eu oro, meu irmão, para que o Senhor levante essa igreja que entende o que Paulo entendeu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo pela fé. Não há nada melhor na vida do homem e da mulher chamado pelo Senhor, entendeu o Evangelho, que foi alcançado pela graça, do que deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo. Aqueles que nasceram de Deus são guiados, diz a palavra, são como o vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que nasceram do Senhor, porque são soprados, ou seja, é o sopro do Espírito que os coordena, é o sopro do Espírito que os envia, é a vontade do Senhor que prevalece, é o projeto de Deus que realmente importa, é o templo e santuário enquanto carne humana, homem e mulher, cheio de fragilidade, cheio de defeitos, cheio de problemas particulares, pessoais. Quando você se olha, você vê limitações, e glória a Deus por isso. Você está vendo um homem e uma mulher natural. Entretanto, este homem e essa mulher natural carrega um poder sobrenatural, e esse poder sobrenatural é o Espírito Santo de Deus que habita. Você não está sozinho, você não está sozinha, você é habitado. Habitado, você sabe o que é isto? Eu não vos deixarei órfãos, disse o Senhor Jesus. Eu habitarei em vocês. Porém, talvez o que acontece com alguns de nós é que, habitados pelo Espírito, ouvindo o clamor e a súplica do Espírito, que disse Paulo em Romanos, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, de acordo com a vontade de Deus, para que seja estabelecida a vontade do Senhor, para que seja estabelecida o propósito do Senhor. Meu irmão, você é um instrumento valiosíssimo nessa terra. Se você der ouvidos, se você dizer sim para esse impulso do Espírito, para esta voz do Senhor, para esse chamado do Senhor, entendendo que é templo e santuário do Espírito Santo, habitação. Quando a palavra fala santuário, a palavra está usando um grego chamado naos, que é uma referência ao templo de Jerusalém, primeiro o tabernáculo e depois o templo. Tanto no tabernáculo quanto no templo havia um lugar chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos, que era o último estágio. Você entrava no tabernáculo, você estava no lugar santo, e depois você entrava por trás do véu, no lugar santo dos santos, ou santíssimo. Nesse lugar estava a arca da aliança, que era o símbolo da presença do Senhor. O Senhor diz, o Senhor compara a tua vida, o teu corpo, quem você é, ao santíssimo, ou seja, ao lugar onde a presença dele habita. Por isso que eu sempre falo, nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Aonde nós vamos, nós carregamos essa arca. Aonde nós vamos, nós carregamos esse poder. Aonde nós vamos, nós carregamos toda a grandeza do Senhor, o poder do Senhor que se aperfeiçoa na fraqueza humana, o poder do Senhor que é colocado dentro de vasos, como disse Paulo, vasos corruptíveis, vasos frágeis, vasos que são sujeitos às intempéries da vida, entretanto carregando um poder inestimável, sobrenatural, grandioso, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Agora é necessário haver esse entendimento. Sabe por que muitas coisas não acontecem? Porque quando não há entendimento, não se pode desfrutar. Você é habitado por Deus, você carrega a promessa do Senhor,
Essa promessa é para você, essa promessa é para os seus filhos, essa promessa é para aqueles que estão longe, a promessa é para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar, diz a palavra. Qual é a promessa? É a promessa da eternidade, daqueles que creram e confessaram o nome santo do Senhor Jesus. Quem aqui recebeu, quem aqui confessou o nome do Senhor Jesus como autor, como consumador, como Senhor da sua vida? Diz a palavra do Senhor que neste ato você recebeu o dom do Espírito. Você já é habitação, lugar santíssimo. Aonde vamos, aonde estamos, aonde pisarmos, o Espírito de Deus ali estará conosco e pode agir através de nós. Porém, o Espírito de Deus é um Espírito de convite, de chamada, de cavalheirismo. Eu estou à porta, eu bato, se alguém abrir, se alguém ouvir. Um Espírito que quer fazer através da sua vida coisas grandes nessa terra. Não tem nada a ver com o teu poder, tem a ver com a força dele, o poder dele, mas tem a ver com um sim. Sabe qual é a minha oração? Que o Senhor levante no nosso meio pessoas que dizem: eis-me aqui. Que o Senhor levante no nosso meio homens e mulheres que digam: Senhor, sim. Homens e mulheres com uma marca de obediência, de dizer sim para o Senhor e se tornarem relevantes. Vida com significado é vida habitada pelo Espírito Santo. Vida que o Senhor pode, através de nós, realizar, concretizar, estabelecer. E a mensagem de hoje eu quero te encorajar a você dizer sim. A minha oração é para que no final do culto, no momento da nossa oração, você possa abrir o teu coração e dizer: Senhor, sim. O mais Ele fará. A Bíblia diz que a gente só precisa entregar o caminho ao Senhor, que a gente só precisa confiar no poder do Senhor, e o mais Ele fará. A Bíblia ensina que o Senhor começou a boa obra, Ele realiza a obra, Ele faz a obra, Ele executa a obra, Ele conclui a obra, mas a terra precisa ser oferecida, a terra precisa ser disponibilizada, precisa haver no nosso coração uma vontade de dizer, uma expressão, uma confissão: eu criei, por isso eu falei, eu me entreguei. Jesus, quando chamou Paulo, disse: Paulo, recalcitrar contra os aguilhões só te causará dores. Em outras palavras, Cristo estava dizendo: Paulo, eu estou te chamando. Paulo, eu quero que você seja meu instrumento de pregação do Evangelho, eu quero que você seja meu instrumento para realizar uma obra. Paulo, você não tem noção de como você será usado nessa vida, você não faz ideia. Paulo não sabia que hoje estaríamos falando dele, e Paulo estava recalcitrando. Essa palavra recalcitrar é como se você chutasse um espeto. Talvez alguns de nós estamos aqui desse jeito. Eu estou falando para pessoas que talvez o Evangelho, o Senhor esteja chamando, dizendo: eu quero fazer, eu quero realizar, mas ainda há em nós um relativismo, ainda há em nós um desprezo, ainda há em nós uma necessidade ou um foco em outras coisas. É chegada a hora, meu irmão, do Senhor levantar verdadeiros adoradores, do Senhor encontrar verdadeiros adoradores. Ele está procurando. Adoração é sinônimo de reverência, de submissão, daqueles que ouvem a voz do Senhor e dizem: eis-me aqui. Daqueles que veem a ação do Senhor e dizem: Senhor, eu não sei como será, eu não tenho o recurso que eu imagino, eu não tenho a condição que eu gostaria de ter, eu não tenho a sabedoria que eu gostaria de ter, Senhor, eu não tenho nada. Não importa, você tem a disposição, arde no teu coração o desejo. Se você crê, você pode, tudo é possível
aquele que crê, aquele que deposita a sua esperança no Senhor. Que o Senhor levante esses homens, essas mulheres, porque eu creio que é chegado um tempo de uma ação do Espírito poderosa sobre a vida da igreja, e a partir da igreja o mundo será alcançado. Mas para isso Jesus precisa visitar, entrar e habitar em nossa casa. E essa casa não é a casa material, é o coração. Essa casa é a vida da gente. Essa casa somos nós. Se Jesus entrar, se você abrir o teu coração hoje para que Ele entre e faça morada, o Espírito dele ser derramado em você, você será feito um homem e uma mulher valioso, um homem e uma mulher que terá relevância e significância nessa terra, por causa do amor dele, por causa do poder dele. Eu queria te encorajar a abrir o teu coração, para que o Espírito do Senhor hoje habite em você. Como eu falei no início da mensagem, mais do que visitar, às vezes nós estamos acostumados com visitações do Espírito, com experiências do Espírito, e isto nos torna inclusive egoístas, porque a gente vem para a igreja muitas vezes clamando pela visitação. Senhor, eu quero a visitação. Senhor, eu quero o arrepio de novo. Senhor, eu chorei domingo passado, hoje eu quero chorar mais um pouquinho. Senhor, eu tive um arrepio domingo passado, hoje eu quero sentir de novo. Senhor, faz tanto tempo que parece que eu não sinto. Meu irmão, nós não somos chamados para viver de sensações, nós somos chamados para sermos habitação do Espírito. Em todo tempo Ele está conosco, em todo momento está conosco. Haverão dias de tristeza, haverão dias de aflições, haverão dias de extrema alegria, haverão dias de vitórias, haverão dias de derrotas, mas em todas essas coisas o Senhor estará conosco, porque Ele habita em nós, não nos deixará sozinhos jamais. Ah, como é bom quando somos visitados por uma alegria nova, quando o Espírito de Deus toca em alguma área e sensíveis, nós respondemos com uma alegria, com um choro, com um cântico, glória a Deus, isso faz parte. Mas entenda uma coisa, ainda que você passe por vale de sombra de morte, Ele estará lá com você. Ainda que você passe por situações de dores, de traumas, de medos, de derrotas, de dores, Ele estará lá com você, porque você é a habitação. Aonde você for, meu irmão, ali estará Deus em você. E aonde o Senhor Jesus está, coisas extraordinárias podem acontecer. Ambientes mudam, realidades mudam, poder se manifesta, porque aonde Jesus pisa, coisas poderosas acontecem. E Jesus está pisando hoje na terra assim, através da sua igreja, o seu corpo, o seu povo. Guarda isso no teu coração. E se você quiser abrir o teu coração, eu quero te dar alguns prós e alguns contras do viver no Evangelho. E eu vou começar com os contras. Seria muita ingenuidade, o Evangelho é uma causa, e toda causa tem um efeito. O Evangelho é uma causa de salvação, é a expressão mais sublime do amor de Deus, manifestado, encarnado em Cristo. Um Deus que tanto amou o mundo, caído, corrompido, depravado, pecaminoso, mas Deus tanto amou este mundo que deu o seu Filho unigênito, puro, santo, soberano, o Deus que se esvaziou de si para caber na condição miserável do homem,
humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, foi obediente até a morte de cruz, por conta de um amor sublime que se manifestou no mundo. Esta é a causa do Evangelho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, não morra, não se perca, não seja extinto, mas tenha a vida eterna. Agora é uma ingenuidade achar que esta causa não gera oposição, não gera contradições, não gera perseguições. Afinal de contas, esse mundo que o Senhor ama, que Deus amou e entregou, este mundo, a palavra que Cristo usa é cosmos, que é governo, que trata de estrutura, de governo, de poderes, de homens e mulheres alienados à causa de Deus e por isso hostis a Cristo. E existe uma realidade, meu irmão, quando você se posicionar para tornar-se a habitação de Cristo, do Espírito de Deus, você terá oposição. Eu sempre me lembro do texto de Lucas, que fala que Jesus, quando foi apresentado ao templo, havia ali um ancião chamado Simeão, que ele havia recebido uma promessa de Deus, que ele não morreria enquanto ele não visse com seus próprios olhos o Salvador, o Redentor de Israel. E quando ele viu Cristo sendo apresentado, ele glorifica a Deus, dizendo: Deus, Pai, agora tu podes despedir o teu servo, porque eu já vi a consolação. E ele profetiza dizendo: e este menino será responsável pela queda e o soerguimento de muitos em Israel, e o seu nome será um sinal de contradição. Você sabe uma coisa que acontece muito, e espero ouvir um glória a Deus por isso, é que quando você entrega a sua vida para o propósito do Senhor, você passa a identificar ódio por parte de pessoas que você ama e que você jamais imaginaria que elas seriam opositoras àquilo que você decidiu fazer. Afinal de contas, você está querendo apenas viver a grandeza do Evangelho, fazer o bem, abençoar pessoas, servir pessoas, glorificar o nome do Senhor, se tornar um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Entretanto, às vezes dentro da própria casa, o pai contra o filho contra a mãe contra a nora contra a sogra. Alguém aqui entende o que eu estou falando? Será que isso já aconteceu com você? De você passar a ser odiado, e esta é a palavra mesmo? Esse talvez seja o maior problema, e que na verdade, pelo Evangelho e pelo entendimento, não é um problema, é um sinal da glória de Deus e da presença do Senhor em nós. Jesus falou assim em João 15: o mundo odeia vocês, porque vocês não são do mundo, porque eu resgatei vocês, tirando vocês do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, mas por vocês não serem mais do mundo, o mundo os odeia. Mas tenha em mente uma coisa: o mundo odeia vocês porque primeiro odiou a mim. Não se trata de algo contra você, se trata de algo contra o que você carrega. Nós temos um adversário nessa vida, e ele sabe que nós reinaremos sobre essa terra. Ele sabe que você já é mais do que vencedor nessa terra. Ele sabe que o Senhor Jesus já te constituiu reino e sacerdote sobre essa terra. Ele sabe que você e eu reinaremos e governaremos com o Senhor. E ele, sabendo disso, a única forma que ele tem de estragar o projeto de Deus é ferir, contaminar, inflamar o teu coração.
E por isso, muitas vezes, pessoas que a gente está orando, pessoas que a gente está clamando, pessoas que a gente ama, pessoas que antes nós tínhamos um bom relacionamento, de repente, eu não estou falando de gente religiosa, gente chata, gente que quando começa a ir na igreja, começa a perturbar o vizinho, perturbar os parentes, quer ser um legalista, um acusador. Eu não estou falando disso, eu estou falando de gente que piedosamente simplesmente diz: Senhor, eis-me aqui, o meu coração eu entrego nas tuas mãos, eu quero ser uma fonte, um instrumento, alguém que te auxilie, eu quero ser alguém dedicado ao Senhor. E de repente você começa a ver pessoas te odiarem por isso. Meu irmão, entenda uma coisa, eu já falei isso, repito: você será amado, você será reconhecido, você será honrado, honrada. Pessoas glorificarão a Deus por causa da obra do Senhor visível, latente na sua vida. Por isso você será amado. Mas as pessoas que te odiarão nesse mundo te odiarão pelo mesmo motivo, por causa daquilo que você carrega. É por conta do evangelho do Senhor em você. Quando eu falo isso, eu falo com experiência, com testemunho pessoal. Quando eu me alinhei, quando eu disse sim para o Senhor, quando eu entendi que o Senhor tinha uma palavra e que eu precisava viver por essa palavra, e que eu me coloquei à disposição do Senhor, pessoas que eu sempre tive um relacionamento excelente, de repente começaram a perseguir, de repente começaram a caluniar, de repente começaram a ofender, de repente começaram a murmurar, de repente. E eu vou dizer para você, eu passei por aquilo que talvez alguns de nós aqui estejam passando, você talvez esteja passando por isso. Eu passei muito tempo sem entender: como assim, Deus? Por que, Senhor? E lutando no coração para não me inflamar, para não me contaminar, para não desistir, porque quando vem um ataque, quando ele vem esse tipo de oposição, o mesmo inimigo que coloca no coração das pessoas de se oporem contra ti por causa daquilo que você carrega, tenta soprar no teu ouvido: desista. A gente ouve demais aquele tipo de testemunho assim: pastor, depois que eu me alinhei com o Senhor, parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Alguém aqui já... Meu irmão, não é por conta daquilo que você, de quem você é, por conta daquilo que você carrega. O Espírito de Deus é luz, e Jesus disse em João 3 que as pessoas que praticam o mal odeiam a luz e por isso não vêm para a luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. E Jesus falou em Mateus 5: vocês são o quê? Luz do mundo. Já estou vendo muita gente angustiada, o povo parece que não gosta de, ninguém gosta de sofrer. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus disse assim em Mateus 5: bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por causa da justiça, porque de vocês é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por causa do meu nome os injuriarem, os insultarem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque assim foram tratados os profetas que vieram antes de vocês. Perseguição, calúnia, acusação, oposição contra aquilo que você carrega é o maior sinal de que você é habitado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que Pedro, quando foi açoitado lá em Atos 5, diz a Bíblia que ele saiu alegre, jubiloso, porque se considerou digno de ser humilhado por causa do nome. Meu irmão, em Romanos 8, Paulo diz assim: nós somos filhos e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E Paulo termina dizendo: considero, pois, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Esses sofrimentos são os sofrimentos de Cristo. Tem gente que acha que é o sangue, que é a dor da cruz, dos pregos. Meu irmão, isso aí para Jesus não foi o sofrimento. O grande sofrimento de Jesus foi na alma. Quando lá no Getsemane ele dizia: minha alma está angustiada, em angústia de morte. E ele orava e pedia ao Senhor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
contudo seja feita a tua vontade. E ele orava ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue, diz a palavra, porque a sua angústia era na alma. Por quê? Porque ele chorava por um povo que lhe acusava, ele orava por um povo que lhe condenava, ele clamava por um povo que virava as costas para ele. Era por um povo que na cruz do Calvário ele não reclamou de dores físicas. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Talvez portas se fechem, acusações vêm, perseguições vêm, calúnias vêm, difamações vêm. E quando você para analisar, você chega à conclusão: é por causa do nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: alegre-se hoje nisto, porque grande será a tua recompensa. Alegre-se. Sabe o que Jesus falou em Lucas? Ai de vocês. Jesus usou a palavra ai, porque vai doer. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, porque assim foram tratados os falsos profetas. Meu irmão, se você está agindo no Evangelho, realizando a obra de Deus, e está todo mundo falando bem de você, tem alguma coisa errada. Alguém precisa falar mal, alguém precisa condenar, alguém precisa murmurar, alguém precisa acusar, alguém precisa desvalorizar, alguém precisa depreciar, porque este é o sinal de que o Senhor está em nós. Nós teremos oposição nesse mundo, contudo, resistam, e Ele fugirá de vós. Nós somos geração eleita, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, nação santa, chamados para anunciar as grandezas do Senhor, que está conosco, que fortalece, que é pela sua igreja. Maior é o Senhor, e Ele te diz: grande será a tua recompensa. De vocês é o reino de Deus. Então não pare porque tem gente fazendo cara feia, não pare porque tem gente te acusando, não pare porque você talvez abra lá a tua rede social e tem alguém dizendo: ah, agora é crente. Glória a Deus. Permaneça, porque grande será a tua recompensa. Esse é o contra. Deixa eu ir para os prós agora, para as vantagens. Eu vou pegar como referência algumas visitas de Jesus em casas, nos evangelhos. A Bíblia fala em Mateus 8 que Jesus, ele vai visitar a casa de Simão. E quando ele entra na casa de Simão em Cafarnaum, quem vai para Israel agora conosco em novembro, nós vamos visitar essa casa até hoje está lá. Nós visitaremos essa casa em Cafarnaum. A Bíblia diz que quando ele entra na casa de Simão, a sua sogra está enferma com uma febre, e a Bíblia diz que Jesus levanta ela, segura ela pela mão, e a sua febre é sarada, e ela se levanta e passa a servi-los. E diz a palavra do Senhor que naquele dia ainda, as multidões, a cidade inteira, levou para lá os endemoniados, os doentes, e Jesus expulsou os espíritos malignos e curou a todos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: se você abrir o teu coração para Jesus entrar na tua casa, há uma grande possibilidade do Senhor Jesus fazer de você um agente de cura, milagres e libertações de vidas nesta terra. O Senhor Jesus, que manifestava-se encarnado, hoje se manifesta através da sua igreja. E o mesmo poder que curava, que libertava, que sarava, que estava sobre Cristo, está sobre nós hoje. E o mesmo poder habita em nós hoje. Se nós abrirmos a nossa casa para Jesus entrar, possivelmente muitos de nós aqui seremos feitos agentes, instrumentos de cura nesta terra. O Senhor quer dar dons aos homens, mas a casa precisa ser habitada. Senhor, entra na minha casa, habita aqui na minha casa, no meu coração. Isso é tão poderoso que lá em Atos, Jesus na casa de Simão, ele pega a mão da sogra de Simão e levanta ela.
Lá em Atos 3, diz a Bíblia que Pedro agora, cheio do Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo do nosso Senhor, indo para a oração às 3 horas da tarde, passando pela porta formosa, havia ali um aleijado de nascença que era colocado ali para pedir esmolas todos os dias, e a Bíblia diz que ele para diante dele, ele e João, e aquele homem, ele pede para olhar para eles, e o homem olha, diz a palavra, esperando receber alguma coisa deles, e ele diz assim: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho? A habitação do Espírito Santo, isto eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Diz a Bíblia que ele, pegando o homem pela mão, o ajudou a levantar, e aquele homem num salto se colocou em pé, curado, restaurado, porque Simão aprendeu naquele dia que casa que Jesus habita é casa que é um instrumento de milagres. Você crê que o Senhor pode realizar grandes coisas ainda nesse tempo? Você crê num derramar do Espírito Santo sobre toda a carne? Você crê num tempo onde o poder do Senhor se manifestará e pessoas serão salvas, libertas, alcançadas, curadas, transformadas? Ele já levou sobre si. Você crê nisso? O Senhor fará hoje ainda através da sua igreja. Você que abrir o teu coração e dizer: Senhor, mora. Oh, aleluia. Pedro entendeu tanto, que quando ele saiu, diz a palavra em Atos 5, que as pessoas colocavam os enfermos nas ruas, para que a sombra de Pedro se projetasse sobre eles, e as pessoas traziam de volta de Jerusalém, de todas as cidades, os enfermos e os doentes, e diz a palavra do Senhor que todos eram curados, porque Pedro entendeu que ele podia ser a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo que quer habitar sobre você hoje, nessa noite. Abra o teu coração somente, e deixa que o resto Ele fará. Aleluia. Existe uma outra visitação do Espírito de Deus. O Senhor Jesus, foi na casa. Diz a palavra que Jesus estava passando, e estava lá Mateus. Mateus estava coletando impostos. E diz a palavra que Jesus passou e disse a Mateus, também Levi, em Lucas capítulo 5: siga-me. E diz a Bíblia que Mateus, ele largou tudo, levantou-se e seguiu Jesus Cristo. E aí o texto vai dizer: mais tarde Mateus preparou um banquete na sua casa para Jesus, e ali estavam publicanos, pecadores, e Jesus começou a comer com os publicanos e com pecadores, e o povo da oposição, sempre haverá oposição, o povo da oposição disse assim: como é que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus dá uma resposta a eles: vocês precisam aprender o que significa misericórdia. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, porque os que precisam de médico não são os sãos, mas os doentes, esses é que precisam de médico. O fato é que naquele dia, Mateus, por ter aceito o convite do mestre e aberto a sua casa para Jesus entrar, tornou-se um grande evangelista, pregador do evangelho a pessoas que ninguém mais acredita, a marginalizados, a desprezados, a pessoas que o mundo desconfia, a pessoas que as pessoas já não depositam mais nenhuma esperança. Esta igreja carrega uma palavra. Um dia eu estava orando ao Senhor, e o Senhor falou no meu coração: as chaves do reino de Deus não estão nos palácios, as chaves do reino de Deus dessa cidade estão nos valados. Vão nos lugares onde ninguém vai, vão nas esquinas, vão nas praças, vão nos lugares marginais, e nesses lugares vocês encontrarão pessoas que, uma vez salvas, se tornarão em grandes homens e mulheres de Deus. E nesses 6 anos são muitos os testemunhos que nós temos aqui na igreja, através da pregação do evangelho, porque pessoas estão abrindo o seu coração. Tem pessoas nas praças,
Tem pessoas que abriram a sua casa para Jesus entrar, estão pregando nas praças, estão pregando por aí, estão pregando todos os cultos, para aqueles que ninguém mais ouve, que ninguém mais dá atenção, aqueles que ninguém crê. Nós precisamos encontrar, sabe quem nessa cidade? Os gadarenos que estão por aí. Uma vez que a gente abre o nosso coração e chama esse povo e diz: Jesus ama vocês. Deixa eu contar um testemunho para você. Ontem a gente foi para o Vale Ebenezer. Se não foi o maior, foi um dos maiores batismos dessa igreja. Isso é um sinal de saúde espiritual da igreja. E eu dei carona para o Rafael. Ele está aí, não? Rafael está aí? Acho que ele não está aí. O Rafael estava me contando a história da sua conversão. O Rafael é um rapaz, um jovem que ele cresceu sem pai. A sua mãe, muito novo, deu ele para um padrinho criar, depois buscou de volta, e ele cresceu sem esse vínculo, essa estrutura familiar. Então muito cedo foi para a rua. Lá em Blumenau, andava pelas praças, começou a cometer pequenos delitos, começou a usar drogas, e lá no meio marginal, no meio da marginalidade, ele conheceu uma pessoa que o apelido dele na cidade era Mussi. E esse Mussi, ele era ladrão dos bons, ladrão conceituado, ladrão respeitado no meio da malandragem, ladrão que roubava com estilo, ladrão que fazia, acontecia, e naquele círculo social tinha moral. E esse Mussi era respeitado e conhecido por todos. Porém esse Mussi se converteu, gente. E aí esse Mussi se converteu e ele começou a pregar nas praças. E ele começou a dar um nó na cabeça deles, porque era o Mussi, gente, era o ladrão, agora está falando de Jesus. E dizendo que Jesus ama, e dizendo que tem que se converter, e chamando para ir para a igreja. E agora o ladrão estava convertido, e agora o ladrão que antes roubava estava trabalhando. E o ladrão que roubava das pessoas, agora com o fruto do seu trabalho estava compartilhando do seu salário para dar comida, para dar auxílio às pessoas, para pregar o evangelho. E o Rafael dizendo: cara, eu vi aquilo, eu ficava impressionado, até um dia que eu estava na praça, de repente ele me viu e começou a chorar, e ele correu na minha direção, e ele me abraçou como nunca antes alguém havia me abraçado. E ele disse: cara, eu orei por você a noite inteira, e eu estava te procurando, e eu preciso te falar algo. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele disse que quando o Mussi foi embora, ele não ficou mais em paz, e ele não teve mais paz na rua. Enquanto ele não entrou numa igreja, enquanto ele não procurou saber quem era esse tal de Jesus, enquanto ele não foi em busca, ele não tinha mais paz, porque aquele abraço mudou, virou alguma coisa dentro dele. Sabe o que o Mussi fez? Abriu o coração para Jesus entrar. O Mussi é o Mateus, é o publicano. Nós temos esse exemplo aqui na igreja. Nós temos muitos homens e mulheres, meu irmão, que têm um passado de culpa, um passado de condenação, um passado de vergonha, fizeram e realizaram coisas que no passado lhe condenavam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você está em Cristo, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Apenas abra o teu coração e você vai ver que do lugar onde o Senhor te tirou, onde abundou o pecado, vai transbordar a graça do Senhor, vai superabundar a graça do Senhor, vai ser transformação naquele lugar por causa da tua vida. Se Jesus entrar, meu irmão, já é. O terceiro exemplo é o exemplo de Zaqueu. Diz a palavra do Senhor que Zaqueu, em Lucas 19, estava em cima de uma figueira brava, porque ele só queria ver Jesus passar, ele queria saber quem era Jesus. E no meio da multidão, Jesus para debaixo da figueira e diz: Zaqueu, desça depressa, porque eu quero ficar na tua casa hoje. E a Bíblia diz que ele desceu depressa e recebeu Jesus em casa com alegria. E quando ele recebeu em casa Jesus com alegria, Zaqueu, o publicano, o chefe dos publicanos, o povo do contra: como é que pode? Como é que pode receber ele ir para a casa desse camarada?
E aí Zaqueu olha para o Senhor e diz assim: Senhor, hoje eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. E Jesus olhou para o povo e disse assim: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Sabe o que o texto diz? Se você ver em Lucas 19, a Bíblia diz que Zaqueu era um homem muito rico, e Zaqueu tomou a atitude de dar metade daquilo que ele tinha aos pobres, e mesmo dando metade daquilo que ele tinha aos pobres, ele não empobreceu, ele continuou um homem muito rico. O que Zaqueu entendeu naquele dia em que Cristo habitou na sua casa, é que toda a riqueza que o Senhor nos dá, se ela não servir para um propósito de filantropia, de ajuda, de auxílio, de compartilhar com pessoas necessitadas, se tudo aquilo que o Senhor me dá não servir para abençoar outros, é um engano. Eu tenho orado, meu irmão, para o Senhor levantar uma igreja abençoada, próspera, uma igreja que vai a nações, uma igreja que vai pregar o Evangelho, uma igreja que vai cuidar dos enfermos, uma igreja que vai cuidar dos órfãos, das viúvas. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Uma igreja que tem uma ação. A Bíblia diz que as obras não são a causa da salvação. Efésios 2 vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, por meio de Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. As obras, elas não são a causa, mas elas sempre se tornam o resultado da salvação. Quem tem a habitação do Espírito Santo, meu irmão, torna-se um homem e uma mulher generoso, e o generoso prospera, e o generoso é abençoado, e o generoso cresce. E essa generosidade tem a ver com o cuidado de pessoas, tem a ver com alcançar vidas. A Bíblia diz, nós carregamos uma palavra, 2 Coríntios 9:11 diz que nós seremos enriquecidos de todas as formas, mas tem um propósito, para que sejamos generosos em todas as ocasiões, e por nosso intermédio, a nossa generosidade resulte em ação de graças a Deus. Tem gente, meu irmão, que está clamando, e por meio da tua generosidade vai dar graças a Deus. E sabe qual é o resultado? O generoso prospera, o generoso é abençoado. Essa semana ainda eu conversava com um amigo meu, que é alguém que tem muitas posses, que tem muitos recursos, e a gente conversava sobre isso, e eu falei para ele, e ele falando sobre, ele faz muita filantropia, ajuda muita gente, enfim, é uma pessoa de um coração aberto e extremamente abençoado. E quando ele falava para mim sobre as coisas que ele está fazendo, eu citei para ele Provérbios 11, que diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E ele disse: cara, é exatamente isso. Quanto mais eu tenho feito pelas pessoas, quanto mais eu tenho feito pelas pessoas que eu encontro, seja no sinal, seja na casa, seja na família, pessoas que eu vejo que têm necessidade e que eu posso auxiliá-las, quanto mais eu faço, mais Deus tem me dado. Porque é assim que acontece, meu irmão. O Senhor quer levantar uma igreja abençoadora, porque é extremamente abençoada. Eu estou essa semana com um texto no coração, que é Deuteronômio capítulo 8, que diz assim: lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem dá capacidade para vocês produzirem riqueza. Toda a riqueza que eu e você produzimos, quem dá capacidade é o Senhor. Só que o texto vai dizer assim: lembrem-se do Senhor. Sabe quando é que eu me lembro do Senhor? Quando eu visito. Eu me lembro do Senhor quando eu alimento. Eu me lembro do Senhor quando eu visto. Eu me lembro do Senhor quando eu medico. Eu me lembro do Senhor quando eu acolho. Eu me lembro do Senhor quando eu dou pão. Eu me lembro do Senhor quando eu dou água. Eu me lembro do Senhor quando eu dou um abraço. Eu me lembro do Senhor quando alguém em necessidade do meu lado, eu podendo ajudar, auxilio. Eu me lembro do Senhor quando eu não nego a minha fé, quando eu sou melhor do que um descrente, não virando as costas para os meus familiares. Eu me lembro do Senhor todas as vezes que daquilo que eu tenho, eu posso compartilhar sobre a vida de pessoas. A palavra do Senhor diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias tu acharás. Jesus disse: eu tive fome, sede, frio, vocês me acolheram, me visitaram, me alimentaram. Entrem, disse Cristo, e recebam a herança que lhes foi preparada, o reino de Deus, desde a criação do mundo.
Sabe quando é que acontece isso? Quando nós somos habitados pelo Espírito Santo. E eu creio que tem gente aqui que o Senhor vai levantar, meu irmão, para ser extremamente próspero, abençoado. Só que riqueza no reino de Deus tem propósito: cuidar de vidas, tratar de pessoas. Faça alguma coisa, talvez o Senhor tenha colocado no teu coração. Tem gente aqui dentro da igreja que tem projeto de orfanato, você sabia disso? Eu tenho orado diligentemente para que o Senhor abençoe e prospere, para que esse orfanato seja de fato construído e crianças sejam acolhidas. Tem muita gente com coração de filantropia, e eu creio que essas pessoas o Senhor dará condições para que a obra do Senhor seja avance sobre essa terra, em nome de Jesus. Para nós encerrarmos, a quarta visita do Senhor Jesus está lá em Lucas capítulo 10, quando Cristo entra na casa de Marta e de Maria, e diz a Bíblia que Maria, ela ficou aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensino e a sua palavra. Marta, angustiada com muitos afazeres, olhou para Jesus e falou: mestre, tu não te importas que ela fique aí enquanto eu estou aqui cheia de ocupações? Jesus olha para Marta e fala: Marta, tu estás preocupada com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é a boa parte que Maria escolheu? Sentar-se aos pés do Senhor e aprender da sua palavra. Quando nós colocamos o nosso coração, meu irmão, no ensino, o ensino liberta, o ensino avança, o ensino acrescenta, o ensino destrava, o ensino habilita, o ensino prepara. Tem grandes coisas que o Senhor quer fazer com você, e eu sempre falo isso, pelo Espírito de Deus, pela habitação do Espírito. Eu preguei aqui para você um pouco mais de 1 hora, eu estou sendo extenso hoje. Não é nada perto do que o Espírito quer te ensinar, não é nada perto do que o Senhor quer fazer, quando você abrir o teu coração e dizer: Senhor, me dá sabedoria, me dá a tua revelação, me dá a tua palavra. Você vai a lugares, meu irmão, você vai falar a pessoas, a palavra que vai proceder da tua boca será como espada afiada, que cortará, que discernirá, que alcançará o coração humano, e o Senhor quer fazer isso através da sua vida, se você escolher a boa parte. A boa parte é ouvir o Senhor, é discernir do Senhor, é dar tempo para que o Senhor ensine o teu coração. Meu convite hoje é para que você abra o teu coração, para que o Espírito de Deus habite. Talvez você será como Mateus, um homem ou uma mulher que, uma vez que o Senhor Jesus entrar, você se tornará num grande evangelista. Pessoas serão convertidas, se entregarão ao Senhor mediante o teu grande testemunho de vida. Alguém que tinha tudo para dar errado, mas o Senhor fará dar certo em nome de Jesus, porque Ele é maior, Ele não te perderá. Talvez a tua vida seja como a vida de Pedro, que se você abrir o teu coração, o Senhor usará você para ser um agente que curará pessoas pelo poder do nome de Jesus. Jesus disse: em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Eu creio nesse poder, eu creio que hoje isso acontece. Existem enfermos em nosso meio que podem ser curados pelo poder do nome de Jesus, o poder do nome de Jesus que habita em nós com seu Espírito. Talvez você seja levantado nessa igreja como Zaqueu, alguém que prosperará, que enriquecerá, que terá posses, que conquistará muito nessa terra. Entretanto, que a tua riqueza tenha propósito, que você seja o maior abençoador dessa cidade em nome de Jesus, que você seja levantado como alguém que compartilhará, que será um instrumento de alívio e de socorro para tantas vidas em nome de Jesus. Talvez o que o Senhor vai te dar é um ensino profundo para você, sentado aos pés dele, aprender e se tornar um mestre da palavra, um verdadeiro adorador, com sabedoria, com reverência, com temor e com instrução, com profundidade, para ajudar pessoas a saírem de grandes problemas e enrascadas. Tem muita gente hoje completamente perdida, e tudo que ela precisa é de uma palavra de sabedoria. Sua vida será transformada, e o agente, o poder, a fonte da sabedoria é o Senhor Jesus, se Ele habitar em nós. Então o meu convite para você hoje, meu irmão, para encerrarmos, você pode se colocar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor.
fazer uma canção. Trocou? Diego vai tocar ali com o pessoal. E se o Senhor falou com você e você quer dizer: Senhor, habita, mora, faz a tua casa, a tua morada, a minha vida, a tua casa. Se existe alguém aqui hoje, meu irmão, talvez você já tenha recebido muitas visitas, mas o Senhor quer chegar de mudança. Você quer? O Senhor quer chegar para habitar. Você quer? Se esse é o desejo do teu coração, sai do teu lugar, vem à frente, vamos orar juntos. Vamos ter um momento com o Senhor, em nome de Jesus. Deixa o Senhor morar, deixa o Senhor habitar, deixa o Espírito ser derramado sobre você. Sai do teu lugar e vem à frente.